Credo. Fiz pra galera, olha só que coisa linda. Certo? Viu ali um pó de amendoim, alguns ímãs, fio enrolado e é um motor. Sim. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Pessoal, olha só. Tá aqui o motorzinho que eu fiz pra galera, pensando em vocês, depois dos vídeos, vocês vão poder conferir com mais calma. E cara, eu ficaria tão orgulhoso se alguns de vocês, né, claro, a galera mais interessada aqui, tem mais tendência de ir pra área. Esses dias eu perguntei para uns 10 alunos meus lá, aí, o que vocês estão fazendo na UFSC? Aí, engenharia civil, engenharia elétrica, tudo bom, né? Engenharia civil, engenharia elétrica e outra engenharia. Beleza, tudo contaminado pelas exatas. E aí eu fiz esse motorzinho, gastei lá meus 10 minutinhos para fazer, porque ele é muito simples de fazer e essa matéria da física ela fica detonada depois de uma construção dessa. Porque aí tu não vai saber só fazer continha boba sem entender o que está acontecendo. Tu consegue começar a visualizar o que está acontecendo. Olha como é que eu fiz o meu motor. Eu peguei um potinho de amendoim transparente, meu objetivo era que ele ficasse transparente para que todos enxergassem o que estava acontecendo. Peguei imãzinho que a gente comprou na lojinha de 99, é decorativo, umas pedrinhas bonitinhas que brilham, tu monta umas figurinhas e tal. Aí eu peguei uma bússola que tinha lá perto, na verdade não tinha bússola, eu fiz uma bússolazinha com uma agulhazinha, né? Passei o imã na agulha, botei boiando na rolha, num vinhozinho que eu tava tomando, e aí eu sabia onde é que nasce o sol, né? Pela posição onde a bússola apontou, eu vi já onde é que era o norte, onde é que era o sul, leste, oeste, bonitinho. Peguei um imãzinho, eu não sabia onde é que era norte e sul, né? Eu precisava saber para construir meu motor. Aí eu aproximei um dos polos do imã da bússola. A parte que atraiu a bússola era o norte, porque os opostos se atraem, os iguais se repelem. A parte que atraiu o norte da bússola era o sul. A parte que repeliu o norte da bússola era o norte. Eu peguei uma canetinha de escrever em DVD, escrevi NS. Então eu fiz isso com 4 ímãs. Aí eu pensei comigo, vou fazer uma espira, uma solenoide, perdão, com fio esmaltado. Peguei o fiozinho, enrolei algumas vezes numa latinha de cerveja e desenrolei, passei reto lá do outro lado. Como ele era esmaltado, eu peguei e desencapei, lixei essa parte e lixei essa parte. Peguei um fiozinho também desencapado, encaixei aqui, outro fiozinho desencapado, encaixei lá, aqui eu coloquei a minha DDP e botei essa solenoidezinha aqui assim, em contato com esses dois fios. Aqui, por exemplo, imagine vocês que aqui também tem 2 ímãs que eu colei. Imagina que aqui é o polo norte, então ali é o polo sul. Se aqui tem o fiozinho dessa espira que vai começar a girar, quando esse fiozinho passar por ali, imagina que a corrente está entrando no fio. A corrente está entrando no fio, é o dedão. O polo norte está apontando o campo magnético para lá. Olha quando é que vai ser a força. Para cima, né? Só que esse fio dá a volta e passa pelo polo sul do outro ímã. Se a corrente aqui está entrando no quadro, a corrente aqui está saindo. Ou o campo magnético aponta em direção ao sul, olha para onde é que é a força. Para baixo. Já que é uma espira, se esse lado é empurrado para cima e o outro lado é empurrado para baixo, a coisa começa. E se não girar, chama o padre. Porque aí as leis físicas estão sendo violadas. Eu primeiro montei meu motor, né? Tinha uma galera lá em casa, o pessoal estava jogando alguma coisa lá. Eu peguei meu alicatezinho, 10 minutinhos eu montei o motor, e aí eles ficaram tudo lá, ó, né, coisa fantástica, né? Olhando, aí eu liguei na pilha, não funcionou. Aí eles começaram a rir da minha cara. Gustavo, tá louco? Até parece que isso é girado além. Não vai girar. Aí eu não, tem alguma coisa errada. Eu lixei ali, lixei um pouquinho melhor, e em vez de engatar uma pilha velha, eu engatei uma fonte de energia de 12 volts. Pronto, aí já começou a girar, a galera ficou toda feliz lá, tomamos mais uma garrafa de vinho em homenagem ao motor elétrico, mais legal. Mas o mais legal, cara, é tu perceber que um gerador elétrico é a mesma idiotice. Só que em vez de engatar energia no fiozinho, eu giro forçosamente aquele fiozinho enrolado e aparece aqui energia elétrica, corrente elétrica. Ou seja, lá em Tubarão, alguma coisa gira o fio e gera DDP. E aqui em Floripa, tu pega essa DDP na tua tomada e gira o ventilador do quarto para refrescar o ambiente.
ou seja, geradores e motores elétricos usam os mesmos princípios físicos e construtivamente são máquinas idiotas, fio condutor fazendo solenoides e ímãs em volta desse fio condutor, simples assim. Bom, para poder entender melhor de fato o que está acontecendo, nós tivemos que criar na última aula um conceito físico sutil de entender. Fluxo magnético. Para conseguir quantificar o fluxo magnético através de uma espira, por exemplo, percebeu? O grossinho está virado aqui pra gente, o fininho está passando lá atrás. Tudo bem para vocês? Esse braço é fio, tá vendo? Ó, fio. Essa parte aqui para vocês é esse aqui, essa parte dentro do quadro é essa fininha aqui. E ó, o ímã está assim, ó. O ímã em forma de ferradura, né? Com o polo norte desse lado e polo sul desse. Tudo bem para vocês? O que eu preciso conhecer para saber o fluxo magnético nessa espira? A área da espira, claro, espira pequena, pequeno fluxo, super espira, mega fluxo, ótimo. Campo magnético, imãzinho de merda, fluxo de merda, super imã gigante plus power, uau, ultra super fluxo. Tudo bem para vocês? É intuitivo, né? Claro que não precisava ser ultra mega power, mas é só pra gente dar umas risadas mesmo. Agora eu penso, que ângulo é aquele? Isso, não é o ângulo da espira, é o ângulo da reta normal à espira. Não é fácil visualizar essa reta, fica à vontade de ver. Fechou? Quem foi? Ok, beleza. Ó, linhazinha, vou traçar o vetor área. O vetor área é perpendicular a essas linhas que eu tracei, ó. Ele é perpendicular tanto a uma linha quanto a outra. Não estou conseguindo enxergar, professor, imaginava? Daqui a minha espira, vetor área. Tudo bem para vocês? E aí, galera, quando é que o fluxo vai ser máximo, quando é que o fluxo vai ser mínimo? Isso, aí ou tu fala olhando para a espira, não tem problema, ou tu fala olhando para o vetor área, tanto faz. O cara que olha para a espira vai falar, quando a espira estiver perpendicular ao campo, é máximo fluxo. Quando a espira, podia ser quadrada a espira, professor? Pode ser quadrada a espira, imagina que o fio só está na borda aqui do caderninho, tudo bem? Nesse caso a espira está perpendicular ao campo, fluxo máximo. Nesse caso a espira está paralela ao campo, fluxo mínimo. Mas a fórmula não usa o ângulo com a espira, usa o ângulo com a reta normal. Então, ó, reta normal paralela, fluxo máximo, cosseno de zero é 1. Tudo bem? Se eu faço assim com a espira, ó, o vetor normal ficou perpendicular ao campo magnético, concorda comigo? Cosseno de 90, 0. Por isso que nesse caso o fluxo é mínimo. No caso, 0. Fluxo máximo, tchau, tchau. Fluxo mínimo. Tudo bem para vocês? Show de bola. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Se eu botar essa espira para rodopiar ali dentro, vai ficar variando o fluxo, não vai? Vai ficar variando entre máximo e mínimo. Show de bola. E eu pergunto a vocês, a lei de Faraday, eu comecei a falar sobre ela para vocês com aquela experiência bem boba, ó. Galvanômetro conectado na espira. O ímã está parado, vai aparecer alguma coisa no galvanômetro? Não, ímã aproximando. Sim, ímã afastando. Sim, gera corrente elétrica. Para deixar mais bonito, o que indica a corrente elétrica? A corrente elétrica no galvanômetro mostra que existe uma força eletromotriz. Alguém lembra o que é esse índice aqui? Induzida. Induzida por quem? Pelo ímã que estava ou se aproximando ou se afastando, ou para ficar mais prático, rodopiando ali dentro. Para não ficar tendo que ir e voltar, tu bota um eixo, bota ele para rodopiar que fica mais prático. Legal. Ou seja, quando é que vai existir voltagem nessa espira? Apenas quando o fluxo magnético variar com o passar do... Lei de Faraday, não é difícil. Fluxo magnético gera corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, é porque tem voltagem, né, gente? Como é que com voltagem zero vai ter corrente elétrica? Por isso que a lei de Faraday diz que a induzida é igual a variação do
fluxo magnético com o passar do tempo. Se o fluxo é constante, existe corrente? Não. E por que aquele menos ali? Aquele menos é culpa do Lenz. Foi o final da última aula e eu quero matar essa brincadeira hoje com toda tranquilidade. Desculpa a demora. A última vez que você botou Aonde? depois do menos. Do menos. Eu botei um N. Uma volta, aí vem 1. Se eu pego e faço 2 voltas de fio, aí é 2. Aí aqui na frente vem 2. Se eu faço N voltas de fio, N, aí aparece o N. Mas tu vê que importante o comentário da galera. Parecia que com o N era uma lei, sem o N era outra, mas na verdade é a mesma lei. Quando eu escrevo dessa maneira, eu estou deixando claro que é para uma volta de fio. Se eu boto N, é para N voltas de fio. Obrigado, garoto. Comentário importante. Realmente, podemos colocar o N desde que o aluno entenda que esse N é para quando eu tenho mais de uma volta de fio aqui. Show de bola. É a mesma lei. Como é que eu gero uma força eletromotriz? Fazendo variar. Só isso. Maneira mais prática, faz o ímã rodopiar um monte de fio enrolado. É a maneira como é gerada energia elétrica pelo mundo afora. Se eu fizer a espira girar, chegar no resultado. Sim. Às vezes é mais prático deixar o ímã parado e fazer a espira girar. É questão de prática para o engenheiro, porque é mais tecnicamente mais fácil de fazer. Então tu vai ter motor em que uma coisa gira, tem motor que a outra coisa gira. Tem motor que nem tem ímã, eu pego uma outra espira para fazer o ímã. Eu fiz 2 motores naquele final de semana, na verdade. Um desses foi esse que eu mostrei no videozinho, o outro eu não cheguei a testar. Mas em vez de usar ímã, eu usei espirinhas para fingir que eram ímãs. Então tem motor que é feito com um campo magnético fixo e tem motor que é feito com campo magnético também induzido, que não tem ímã. Tem 2 tipos de motores, então tu vê. Na próxima aula eu vou trazer os motores para a gente ligar aqui, fazer umas faíscas legais aqui, certo? Vou trazer os 2 tipos para a gente ver. Agora olha só. Eu vou te falar o seguinte, se eu te forneço os dados, tu calcula antes e depois, o que é delta? Final, eu te dou o tempo, e aí tu faz e descobre quantos volts foi gerado. Isso é de menos para mim, botar o númerozinho na fórmula e fazer a conta. Para mim o mais difícil é o aluno conseguir descrever para onde que é a corrente induzida, se é num sentido ou se é no outro. É isso que eu queria resolver na aula de hoje já, que é o que a gente chama de lei de Lenz. Eu vou fazer uma do jeito que eu te estimulei a pensar na primeira vez, e depois eu vou fazer outra de um jeito mais prático, que eu acho que a galera prefere. Por que eu insisto na lei de Lenz propriamente dita? Porque se tu lembrar da lei de Lenz propriamente dita, tu consegue matar outras questões teóricas também. Mas vai ter um macete fácil também, fica tranquilo. Corrente elétrica gera, mas para campo magnético gerar corrente elétrica, esse fluxo magnético deve ser obrigado. Obrigado pela participação. E desculpa a baba, tá, galera? Eu já pedi perdão para outra turma hoje eu falei também da baba. É porque a galera fica pegando o filme em HD. Às vezes eu olho, pego um ângulo da luz ali, cara, que eu vejo aquela nuvem de perdigoto saindo da minha boca. Eu fico com pena da galera aqui da frente, que já está o ano inteiro, né, comendo a baba do professor, né? Exatamente, a gente diz que por osmose vai um pouco de informação, que a galera da frente sempre tem um rendimento melhor, geralmente a galera do fundão, né? Nada contra a galera do fundão, é por causa da baba, osmose, certo? Ô galerinha, me perdoem a babação aqui. Olha só, pessoal, como é que o Lenz matou essa charada aqui, ó? Lembra do princípio de Le Chatelier? Eu usei o princípio de Le Chatelier para mostrar que a natureza tem a tendência de equilibrar desequilíbrios que nós criamos na natureza. Então olha só, tenho que lembrar que o campo magnético sai do norte e penetra no sul. Olha o vetorzinho do campo magnético. Lá longe estava o ímã e eu comecei a aproximar o ímã da S. O que aconteceu com o fluxo magnético lá dentro? Aumentou ou diminuiu? Claro, sempre que eu aproximar vai aumentar, sempre que eu afastar vai. Aumentou para onde o fluxo? Para a direita ou para a esquerda? Já que era o norte que estava aproximando, aumentou para a direita. Se está aumentando o fluxo, a corrente induzida vai querer aumentar mais ainda ou diminuir? Diminuir para equilibrar, do contra. Para que o fluxo magnético nessa espira diminua ou continue o mesmo, eu tenho que ir contra esse fluxo
Regra da mão direita, pega no fio com a mão direita, os indicadores no sentido do campo magnético e o dedão no sentido da corrente. Então, ó, a corrente elétrica induzida tem esse sentido, subindo nesse fio que está virado para vocês. Essa pontilhada, o fio está lá atrás do quadro. Vou falar como é que o Lenz escreveu no trabalho dele a lei. Lenz disse assim, ó, olha o que o Lenz disse. A corrente elétrica induzida gera fluxo que se opõe à variação do fluxo que a originou. Não é fácil o cara pegar isso aí tudo. Agora olha a saída para o aluno não precisar pensar muito. Ímã se aproximando, expira, fininho está lá atrás do quadro, fiozinho grossinho virado para vocês. Tudo bem para vocês? Para vocês lá no fundo do quadro. Fio grosso, fio fininho. Tudo bem? Importante essa visualização. Os opostos, os iguais. Se esse ímã está sendo empurrado por alguém para cima da solenoide, a natureza vai dizer, sai fora. Sai fora. Para poder sair fora, esse eletroímã, para poder repelir esse ímã, tem que aparecer um polo norte do lado esquerdo e um polo sul do lado direito. E as linhas de campo emergem no polo norte e penetram no polo. Vou ter que pegar essa espira com a mão direita para poder aparecer um eletroímã desse jeito. O norte e sul. Norte repele norte. Quem estiver empurrando o ímã vai sentir uma força do além, bloqueando o ímã. Escuta o que eu estou dizendo. Ímã. Estou eu aqui com o meu ímã. Ah, que gostoso. Que levinho. É meio pesadinho o ímã, mas eu consigo brincar com ele. Olha que legal. Agora olha que loucura. Pega um monte de fio, enrola aqui em volta. Eu nem sabia, mas enrolaram o fio aqui no andar de cima e pelo andar de baixo. Tem uma espia, uma super solenoide aqui. Eu estou com o meu ímã aqui, ó. E aí de repente eu... Nossa... Pô, que difícil empurrar o ímã. Vai ficar difícil empurrar o ímã, cara, para frente e para trás. Porque agora parte da energia desse movimento está sendo absorvida pelo solenoide. Parte da energia para movimentar o ímã para dentro e para fora dessa espira vai ser convertida em energia elétrica. Que loucura, né, cara? Que loucura. Mover um ímã sem nada perto dele é uma coisa. Mover um ímã com um fio que conduz corrente elétrica e esse ímã está imerso nessa espira, fica difícil movimentar o ímã. Tem que ser, né? Que se não tivesse uma resistência, quer dizer que eu poderia criar energia elétrica do além, que é um absurdo, certo? É assim que funciona o gerador de energia. Energia mecânica do movimento do ímã é convertida em energia elétrica, corrente elétrica percorrendo o fio. Lei de Lenz, pensando através do fluxo, conseguir achar a corrente elétrica. Pensando no eletroímã que vai repelir o ímã que eu estou aproximando, também consegui achar o mesmo sentido da corrente elétrica. O que tu acha que vai acontecer quando eu pegar esse ímã e afastar da espira? Será que a corrente se mantém a mesma de quando eu estava aproximando ou será que vai inverter? É bom não decorar, vamos fazer. O que tu quer, lei de Lenz ou eletroímã? Vou fazer dos dois. Primeiro eu vou pensar com o eletroímã. Se eu estou afastando este ímã do solenoide, o que o solenoide vai querer fazer? Vai querer afastar mais ainda ou vai querer puxar? Princípio de Le Chatelier, do contra. Estás empurrando o ímã, ele vai ser afastado. Estás puxando o ímã para longe, ele vai ser atraído. Para que este ímã seja atraído por este eletroímã, aqui desse lado tem que ficar norte ou sul? Sul, porque os opostos. Então lá da direita tem que ficar... Para que lá seja norte e aqui seja sul, usa a regra da mão direita nesse pedaço de fio. Para onde tem que ser a corrente? O campo magnético emerge do norte e penetra no... Olha a corrente elétrica, para onde é que vai ter que ser? Para baixo. Corrente elétrica induzida. Agora tu já sabe, quando eu aproximo um polo do ímã, a corrente tem sentido oposto do que quando eu afasto esse mesmo polo. Tu viu a ideia, cara? Tá afastando, vai aproximar. Bota os polos e usa a regra da mão direita para saber para onde é que é a corrente. Vamos pela lei de Lenz? Vamos pela lei de Lenz. Alguém me ajuda? Lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida gera fluxo magnético que se opõe ao fluxo que originou a corrente. Para onde é que aponta o vetor campo magnético aqui no norte?
Vetor campo magnético. Obrigado, amigo. Vetor campo magnético. Para lá também, penetrando no sul, emergindo do... Isto é a primeira aula de magnetismo que a gente viu isso. Se o cara não lembra disso, já arruina todo o processo bonito aqui que a gente tem que fazer. Estou afastando ou aproximando o ímã? Afastando. Esse fio está próximo de vocês ou distante? Distante, esse mais grossinho virado para vocês. Assim está, grosso fino. Beleza. Se eu estou afastando o ímã, o fluxo magnético está diminuindo ou aumentando? Diminuindo. E para onde aponta esse fluxo? Para a direita, não é? Se o fluxo está diminuindo para a direita, eu vou ter que aumentar. Então esses dedos que são o campo magnético é para lá. Para esses dedos estarem apontando para a direita, o dedão tem que estar para... Mostrando que pela lei de Lenz, quando eu penso no fluxo, dá a mesma corrente induzida do que quando eu penso através de eletroímã. Então as duas técnicas são muito bem-vindas. O que eu gosto de usar a lei de Lenz, como eu fiz agora, pensando no fluxo, fluxo aumentando, eu vou contra, vou diminuir. Fluxo diminuindo, eu vou aumentar. E esses dedos é que tu vai usar ou para ir contra ou para ir a favor. E o dedão vai revelar a corrente induzida. Por que eu gosto de pensar sempre através da lei de Lenz? Porque a lei de Lenz escrita, ela é isso que eu estou usando. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida gera um fluxo magnético e se opõe à variação do fluxo que originou a corrente. Fluxo aumentando, a corrente induzida vai querer ir contra. Fluxo diminuindo, a corrente induzida vai querer ajudar esse fluxo que já existe para mantê-lo. É isso aí. Só tem uma maneira de ver se tu pegou a manha. Só tem um jeito de ver se tu pegou a manha. Primeiro, esquecendo o que eu fiz agora. Porque senão tu vai colar ali, vai te trapacear. E vou fazer duas situações. Professora, essa espira está torta. E daí, o que importa é que tenha campo magnético passando por ela. Ah, tu acha que quando eu fiz o meu motor, tu acha que ele ficou bonito? Eu peguei uma garrafa de cerveja, tinha tomado uma garrafa de vinho, enrolei ali, ficou tudo torto. Ele girou, ele funcionou. Eu não queria vender para a NASA meu motor, eu só queria ver a física básica funcionando, certo? Então tá torta a espira, não importa. Vou fazer uma quadrada, inclusive. Pronto. Cuidado, ó, polo sul, tá vendo? Ó, polo sul próximo do ímã. Uma hora eu fiz o ímã se aproximar com uma certa velocidade, outra hora eu fiz o ímã se afastar. Vou dar 30 segundos para a galera fazer o induzido aqui, ó. Pensa para ti, tenta para ti. Usa ou o eletroímã ou a lei de Lenz. Arrisca, sem medo de ser feliz. A tua tarefa vai ser isso também. Vou passar duas questões de tarefa sobre isso. Vai, 1 minutinho para te fazer essa brincadeira aí.